Te convido, irmão, a abrir em Mateus, capítulo 5, versículo 1. Quem acompanhou o grupo, viu que hoje começa uma série de estudos. Por enquanto, deixa eu ver se alguém trouxe caderno e caneta aí, ó. Ah lá, ó, viu? Ah! Queridos, eu queria compartilhar uma coisa, enquanto você está abrindo Mateus 5, que é uma percepção minha sobre o Senhor. O Senhor se agrada quando geramos expectativas nele. Ó, preste atenção, não é gerar expectativas sobre o que ele pode fazer, te dar ou te responder tão somente. Expectativas no Senhor, ou seja, expectativa pela presença dele. Quinta-feira, nós nos reunimos para cultuar o Senhor. Eu não posso vir aqui com uma expectativa baixa. Isso acontece em muitos lugares, eu sei que não acontece aqui. Mas muitas pessoas colocam grande expectativa no domingo, em congressos e os cultos semanais, a expectativa é menor. Mas é o mesmo Deus, é o mesmo Evangelho. O Deus que você vai adorar é o mesmo. Então precisamos colocar expectativa naquilo que Deus pode fazer. Ah, tá bom, vou deixar aqui, ó. Depois vocês vão saber, todo mundo curioso agora, né? Então nós precisamos ter isso. Então que quinta-feira seja sempre um marco, vai ter um movimento de oração. Traz seus pedidos. Traz os pedidos do pessoal do trabalho, fala assim, ó, pessoal, quinta-feira tem oração, alguém tem pedido? A gente vai estar orando como igreja. Convida. Nós sabemos que podem ter irmãos que estão na dúvida, às vezes na correria, chega cansado do trabalho e fala, vou ou não vou? Convida que ele vem. Convida um visitante, tem espaço, ó. Que a gente crie expectativa e se mova para isso. E nós vamos estar nas quintas-feiras, sempre numa série de estudo, aproveitando a oportunidade para estudar a palavra. Como somos um número um pouco menor, dá para a gente ir com mais calma, para a gente estudar a palavra. Você já abriu Mateus 5? Deu tempo? Amém? Eu que não abri, ó. Agora abriu. Então nós vamos estar numa série de estudos que se chama Princípios da Vida Cristã. Por quê? Porque do capítulo 5 ao capítulo 7, Jesus faz o seu famoso Sermão do Monte. O nome é esse porque Jesus ensina num monte. Era um grande grupo de pessoas, ele se assenta num monte alto e ali ele ensina. Ensina o quê? O ensino do Sermão do Monte é Jesus apresentando de forma pública, pela primeira vez, um passo a passo, princípios para um cristão viver. Então, do capítulo 5 ao capítulo 7, Jesus se preocupa em ensinar a prática da nossa vida. E nós vamos reparar que ele sempre vai falar sobre o que deve ser feito, o que deve ser sentido, pensado. Então, viu? O Sermão do Monte a gente anima. Qual é o nosso objetivo? É toda quinta-feira aprender um princípio novo. Hoje vão ser as bem-aventuranças. Quinta-feira que vem, se Deus permitir, vai ser um chamado para fazer a diferença, e assim a gente vai. Tudo bem? Então, por que a gente tem que anotar? Para a gente não esquecer. Você tem que colocar em prática, a gente não pode esquecer. E não pode ter dúvida. Se você no final ficar com dúvida, você vai fazer, pastor, vem cá, eu não entendi a bem-aventurança tal, explica para mim. Vai mandar uma mensagem no WhatsApp e a gente vai conversar. Tudo bem? Então, ó, vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer a leitura das bem-aventuranças, vou parar no versículo 9. A gente vai até o 12 hoje, não fecha a Bíblia. Aí eu paro no 9 e depois eu volto. Olha só a Bíblia, ó. Versículo 1. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Jesus disse, bem-aventurados os pobres em espírito. Algumas versões humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, e algumas versões também traz humilde, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, os puros de coração, porque verão a Deus.
bem-aventurados pacificadores. Algumas versões, os que geram paz, porque serão chamados filhos de Deus. Repara, Jesus repetiu uma palavra, né, aqui uma palavra composta, na sua versão pode ser abençoado ou feliz. Então ele repete, bem-aventurado, bem-aventurado, bem-aventurado. É interessante que se você já assistiu a série The Chosen, é uma série que narra a vida de Jesus e acontecimentos entre os discípulos. Quando ele está construindo o Sermão do Monte, as bem-aventuranças são o início, e segundo ali na série, é para que se encontre Jesus. Ou seja, aonde é possível encontrar Jesus? Nos pobres de espírito, nos mansos, nos misericordiosos, nos que têm fome e sede de justiça. Ou seja, se é um princípio da vida cristã, é o mecanismo que eu tenho de parecer e buscar mais de Deus. São as bem-aventuranças. A palavra bem-aventurança é não só abençoado e não só feliz. É um feliz abençoado. É como se falasse assim, ó, abençoado e feliz é aquele que... Aí ele vai dando uma dica. Vou fazer uma pergunta, você vai falar sim ou não. Só isso. Você quer ser feliz, sim ou não? Você quer ser abençoado, sim ou não? Então Jesus fala, para ser feliz e abençoado, está aqui, de forma prática, o que é esperado de característica ou atitude de nós. Então qual é a nossa missão? Nós vamos ler as bem-aventuranças, do versículo 10 ao 11, tem uma que é composta, tem duas juntas, a gente vai ler depois, e vamos sair daqui dispostos a viver isso. Porque se eu viver isso, eu vou ser feliz e abençoado. Não tem mistério. Versículo 3. Primeira bem-aventurança. Bem-aventurado os pobres de espírito. Pastor, o que é um pobre em espírito? A palavra, quando se refere a pobre ou humilde em espírito, ela não está se referindo necessariamente à situação financeira. Isso é importante porque essa humildade ou humilhação ou pobreza, ela não é financeira. Tanto é que é pobre em espírito. Ou seja, um espírito que é pobre. Mas, por quê? Nós seremos felizes e abençoados se entendermos e nos colocarmos como um pobre em espírito. Por que que o reino dos céus, e você vai sempre reparar que tem uma condição e uma consequência, por que que o reino dos céus é de quem é pobre em espírito? Pensa comigo, quando você é pobre, você percebe que precisa de ajuda. Quando você tem falta, você recorre a alguém que tem bonança, que tem a mais, para te ajudar. Exemplo, quando você é ruim em matemática, você corre atrás de alguém que é bom em matemática. Você não corre atrás de quem é ruim em matemática para fundar os dois juntos. Não. Se você precisa que ministrem o louvor, você corre atrás de Carlinhos Adora. Porque eles fazem isso com excelência. Talvez você não vai me procurar, você vai procurar eles primeiro. Porque é natural do ser humano, quando não tem, buscar quem tenha para compartilhar. Então, o reino dos céus pertence aos que reconhecem e percebem que o espírito deles é deficitário, está em falta. Porque, olha só, por que muita gente não busca Deus? Porque acha que tem tudo. Porque acham que estão vivos espiritualmente. Porque acreditam que são autossuficientes. E no lugar de autossuficiente, ou seja, eu me basto, não tem espaço para buscar Deus. Então não tem lugar para a bênção de Deus. Porque a bênção de Deus, queridos, não é material. É uma presença. Jacó não lutou por uma bênção material. Ele buscou por um relacionamento com Deus. Ele queria Deus. Tanto que ele teve identidade mudada. Quando Deus falou para Abraão que benditos serão todos, repara que ele precisou ser primeiro bendito na vida de Abraão, mudar o nome de Abraão. E desde lá, a diferença do povo de Israel é que havia a presença de Deus. Então a bênção é a presença de Deus.
Só que se eu acho que eu não preciso, eu não busco, eu não me humilho, eu não entendo que eu sou carente, necessito, que eu preciso. E aí Jesus ensina, você quer ser abençoado? Você quer ser feliz? Perceba que você precisa de Deus. E aí quem precisa, encontra um lugar no reino. Porque quem precisa, se coloca aos pés. Obedecer é se curvar para ouvir. Se submeter para ouvir. Isso só pode quem precisa. Qual o problema hoje, queridos? Existe um movimento de eu faço, eu posso e eu sou. E não tem um movimento de uma igreja que é eu preciso, eu sou falho, eu estou num processo. Apesar do reino de Deus ser conquistado pela minha insistência, a minha permanência, a minha batalha, a minha busca, isso parte de um espírito que precisa. E Jesus coloca isso logo de cara. Feliz e abençoado é quem entende que precisa, que o seu espírito precisa, que é pecador e entende que é pecador. Porque se eu sou pecador, o meu espírito, a minha vida, precisa de Deus. E aqueles que precisam encontram o reino. Porque eu disse mais cedo. Percebe-se na palavra que Deus se agrada de quem tem expectativas nele. A nossa expectativa é Deus? Ou é uma bênção? É um lugar? É um título? Um ministério? Uma posição? Porque você é bem-aventurado quando é pobre de espírito. Entendemos o primeiro, a bem-aventurança? Entendemos o que a gente tem que praticar? Temos que sair daqui hoje quebrantados. Porque olha que interessante, versículo 4. Bem-aventurados os que... Vamos de novo? Bem-aventurados os que... Quem chora geralmente precisa. Quem chora ou está triste e externa essa sensação de estar num lugar ruim pelo choro. Ou a emoção é tão forte que ele precisa expor a sua raiva, a sua frustração, às vezes a emoção, a alegria. No final das contas, o choro é uma grande expressão do que você sente. E tem pessoas que querem viver caladas, que não clamam, que não choram, que não expõem a fragilidade, que não abre que precisa. Você não encontra consolo se você não se apresenta como quem precisa ser consolado. Mas eu sei que a vida em comunidade é um desafio. Repara, Jesus não está ensinando qualquer pessoa. Jesus não está falando para qualquer plateia. Ele fala para uma multidão que seguia um Jesus que faz milagre e discípulos que queriam estar perto de Jesus porque ele é. Para que dali para frente todos saibam, ele explica o que é o caminho do cristão, do crente. E aí ele fala, ó, muitos aqui precisam, mas não abrem o coração. Muitos aqui estão tristes, mas não falam que estão tristes. Aí eu pergunto, Marcelo, tá tudo bem? Tudo. Patrick, tá tudo bem? Tudo, pastor. Tudo ótimo. Às vezes por dentro assim, eu não vou preocupar o pastor dizendo que eu não estou bem. Às vezes você senta aqui e a pessoa pergunta, tem algum pedido de oração? Não, estou tranquilo. Coração ardendo. Porque você errou hoje, porque você precisa, mas você não quer. Eu não vou me mostrar vulnerável ao Jander, eu não posso. Eu não conheço, eu não sei. Eu não vou mostrar. Mas existe um lugar dessa confiança que é, eu posso ser consolado. Alguém pode me abraçar. Alguém pode me trazer para perto. Deus quer consolar os seus filhos. Deus promete o consolo. O Espírito Santo é prometido como o Consolador. E a palavra da promessa de quem é Jesus é uma palavrinha muito legal. Ela quer dizer um ajudador ao lado. Então, quem é o Espírito Santo? É aquele que está sempre do seu lado para te ajudar. Sempre. Basta que você chore. Posso ser sincero? Eu, pastor Rodrigo, sou uma pessoa difícil de chorar. Chorar lágrimas mesmo. Mas é difícil, e eu não seguro, tá? Eu não fico segurando, mas é muito difícil. Assim,
Geralmente o que me faz chorar, além de uma emoção que pode vir, quando as pessoas choram. Quando alguém chora, eu não consigo, aí me quebra. Não sei explicar. Além de quando bocejo, é quando alguém chora. Mas esse chorar não é só derramar lágrimas, é quebrantar o coração. Não é só, eu vou agora derramar lágrimas para ser consolado. Não, é abrir o coração, é chorar na presença, é chorar com seus irmãos. Ó Jesus ensinando, você vai ser abençoado e feliz se você aprender a chorar com alguém. Então repare, não adianta eu saber que preciso, no versículo 3. Jesus fala, você sabe que precisa, então você tem que se expor. Repete comigo. Igreja é lugar de exposição. Vamos de novo. Igreja é lugar de exposição. Essa exposição não é para que se conheçam os defeitos, não é para que simplesmente seja conhecido uma ficha, não. Só existe mutualidade, suporte, ajuda, se eu expor o que eu preciso. Se eu disser aonde eu estou carente. Será que nós estamos sendo quem expõe ou quem guarda? Você pode estar perdendo a bem-aventurança. Lemos 2 bem-aventuranças. Alguém ficou com uma dúvida em uma das duas? Posso seguir? Pegou aí então que o pobre de espírito é quem entende que precisa de Deus, amém? E quem chora é quem clama e busca se abrir, amém? 2 pessoas, tá bom, é um bom saldo, 2 pessoas falaram amém, 2 pessoas aprenderam. Vamos para o versículo 5. Bem-aventurados, fala na sua versão aí, alguém é diferente de manso? Humilde. O que acontece com os mansos? Herdarão a terra. Opa, vamos pensar. Quem tem herança? Quem tem a herança do pai? Vamos de novo. Quem que ganha a herança dos pais? Os. E aí a Bíblia diz que há uma herança. Cantamos aqui que nós éramos órfãos e agora somos o quê? Filhos. A Bíblia diz que nós somos co-herdeiros com Cristo. Então existe uma herança. Existe algo reservado para nós. Existe algo, uma bênção muito feliz reservado para nós. Mas ela tem uma condição aqui. Então, para alcançar isso, eu preciso ser algo. E a Bíblia apresenta uma das coisas que ninguém quer ser. Que é manso. Queridos, olha só. Se você precisa de um cachorro para proteger a sua casa, você quer um cachorro manso? Sim ou não? Você quer um bravo. Você quer um quê? Porque num mundo de guerras, de batalhas, o manso parece que é bobo. Então, se você chega no trabalho, alguém fala mal de você, as pessoas querem que você responda. Querem que você retruque. Querem que você se posicione. Querem que você devolva. Então, nesse lugar, na verdade, eles não querem os mansos. Eles querem quem confronta. Porque sabe o que é manso? Se eu te perguntar assim, me diz um animal manso, você vai pensar assim, exemplo, um poodle, um cachorrinho. Ninguém vai falar pinche, que pinche nunca é manso. Pinche manso tem uma unção especial, porque você vai pensar o quê? Ninguém pensa assim, ó, eu tenho um animal de estimação manso, um leão. Você fica, não faz sentido. Porque o leão tem tanta força que ele ser manso mostra que algo de especial aconteceu. É isso. Mansidão não é fraqueza. Mansidão é submissão da força. Preste atenção. Você vai ser feliz e abençoado se você entender que a sua força, a sua energia, a sua resposta, quem você é, tem que estar submetido para herdar a terra. Não vai ser só aqui que Jesus vai falar sobre isso. Jesus vai falar sobre perdão. É difícil. É interessante porque Jesus vence na cruz manso, em silêncio, sem resposta, zombado, humilhado. Esse é Jesus, manso. E se você é manso, você não é fraco.
Na verdade, eu te digo que você precisa ser muito forte para ser manso, porque você tem que conter a si mesmo. Então a sua mansidão, queridos, não é um poodle, não é um fragilizado que é manso. A mansidão do cristão é um leão contido, é um ego contido, é um você contido, é um você sob domínio. Só que você não pode dominar a si mesmo. Porque pensa, é a mesma força. É você contra você, não tem como. Você precisa de algo ou alguém que seja mais forte para te ajudar nessa batalha. E aí quem vem apresentar-se? Jesus. Para que Ele te domine. Queridos, quando a gente aceita Jesus e batiza, geralmente, há uma pergunta que é feita em qualquer lugar. Se é na igreja, é feita, que é: Jesus é o Senhor e o Salvador da sua vida? Essa é uma pergunta padrão. Poucas pessoas respondem com sinceridade o Senhor. Porque Senhor é dono. Se Ele é seu dono, Ele tem o domínio. Repare, a nossa vida, na verdade, nem sempre é de mansidão perante Deus. E deixamos, às vezes, de viver lugares, experiências na igreja, porque não somos mansos. Não somos felizes juntos, às vezes, porque não somos mansos. E tem gente que se estressa e fala: não quero mais estar aqui não, vou embora. Tum! Porque não aprendeu a conter a si mesmo. Só vai herdar a terra, querido, quem for manso. Eu sei que você quer herança. Repara, eu sei que todo mundo quer a parte final do versículo. Quer o reino de Deus, quer ser consolado, quer herdar a terra. A pergunta e o desafio é: eu quero a condição? Quero ser conhecido como manso? É essa a identidade? Essa é a identidade de quem é abençoado. Amém? Vocês estão quietos, estão pensando. E a Bíblia continua. Porque Jesus reservou muitos ensinos para nós. Bem-aventurado o que tem fome e sede de justiça. Por quê? Como é que está na sua Bíblia aí? Serão o quê? Satisfeitos, saciado. Sabe quando você sente fome, ou na sua percepção é fome? Uma necessidade por comer, ou a sede, que é uma necessidade por água, nada é mais prazeroso do que ser saciado. Nada é mais prazeroso do que ser satisfeito. Nada é melhor do que comer quando se tem fome. Até brinco, o melhor tempero é a fome. E quando eu tenho fome e sede de justiça, eu encontro a satisfação da fome e da sede. Mas o que é justiça? O que é essa justiça? O que é essa palavra que é tão difícil de definir? Eu te dou um desafio agora. Eu vou ficar quieto por 20 segundinhos. Tenta definir justiça para alguém aí. Tenta aí. Tenta, defina justiça. Oi? Não exatamente, mas é um caminho. Porque eu vou dar um exemplo. E se eu fizer tudo de errado e alguém me ajudar? Isso é justo? O que é justiça? Olha aí. Alguém conseguiu uma definição que é... Vamos, compartilha. Tenta. Quando não é feito por suas mãos, mas com a mão de Deus. E se um juiz vir uma lei e falar: ó, ele está errado? Foi o juiz que fez ali. Então, existe uma definição para a justiça. Mas é difícil. Porque justiça é dar o que é merecido. É honrar quem é de honra. É ser bom com quem é bom. Mas é também ser justo, olha só. É aplicar punição para quem merece ser punido. Justiça tem a ver com merecimento. Sabe onde que a justiça de Deus é revelada? No Evangelho. Porque quando eu falo assim: queridos, Jesus morreu por nós, porque nós somos pecadores e precisamos. Você sabe exatamente o que você merece. Ao entender que eu sou pecador, você sabe o que você merece. O que merecemos? Punição.
O que merecemos pelo pecado é o inferno. É a separação eterna de Deus. Isso é o que eu mereço. Só que como o Jander já cantou a pedra, Deus apresenta a justiça no Evangelho, mas nos oferece a graça. Ele mostra a justiça, mas o que te salva é a graça. Porque a justiça me mostra quem eu sou. A justiça me impede de pecar, porque eu sei o que é pecado. Eu sei a consequência do pecado. Eu sei o que é errado. E quando eu tenho fome pela justiça do Evangelho de Deus, quando eu tenho fome pela justiça, pelo que é reto, pelo que é justo, pelo que é honrável, eu encontro. Quando eu busco esse lugar de ser melhor, em Deus eu encontro. Eu não conheço uma pessoa que está numa busca genuína em Deus para ser uma pessoa melhor e não tem encontrado progresso. Talvez seja como eu ouvi um testemunho que é assim: antes eu me irritava 10 vezes, hoje eu me irrito 9. É o progresso. Encontrou satisfação para a fome. Mas vamos ser sinceros, queridos, por que muitas vezes eu não encontro mudança? Porque eu não tenho fome. Por que muitas vezes eu não encontro consolo? Porque eu não choro. Por que muitas vezes parece que eu não vou herdar a terra? Porque eu não sou manso. Por que eu não sou forte em Deus? Porque eu não reconheço que sou pobre. Ou seja, as bem-aventuranças me mostram que eu preciso ter atitude. Você quer que a cura cresça, encontre pessoas, que o reino se estabeleça mais e mais? Atitude. Não vai ser pela atitude só do pastor. Não vai ser pela atitude só de um líder. É pela atitude de todos. Com quem somos. Somos um só em Cristo. Somos iguais em Cristo. E sabe o que eu gostaria de compartilhar todos os encontros, se eu pudesse? Fome. Eu não quero compartilhar com você comida, eu quero compartilhar fome. Eu quero compartilhar assim, ó. Eu não tenho o seu alimento, mas eu tenho tanta fome e você vai ter fome e vai buscar em Cristo. Não quero que vocês pensem nunca que um líder, ele dá de si mesmo, se não dar do que Deus o deu. Você não pode se contentar em se saciar em outro lugar, senão em Deus. O papel que nós exercemos na vida do outro é guiar: Edson, ali tem comida. Ali tem banquete. Jesus falou: eu sou o pão que desceu do céu. Aquele que comer de mim não voltará a ter fome. Será que nós temos fome e sede de justiça? Será que nós temos fome para buscar? Para querer mais? Eu vou parar hoje no versículo 7. Quinta-feira a gente vai do 8 ao 12. Vamos fazer 2 partes do Sermão do Monte. Aí você já fala assim: eu vou ter que vir quinta. Jean já falou: eu venho quinta, não vem? Tá vendo? Vai ter que vir quinta, vai ficar aquelas cenas para o próximo capítulo, parte 1, parte 2. Mas dá tempo de você chamar alguém para vir também quinta, pegar a parte 2 daqui para frente. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. É interessante. Eu não sei se, às vezes a minha mente, a minha imaginação, ela vai entrando assim na história. Eu vou me imaginando num lugar assim. Eu vou me imaginando sentado com aquela multidão, aí Jesus falando. E aí ele vira e fala: ó, felizes e abençoados são os que agirem com misericórdia, e só então encontrarão misericórdia. Como assim? Peraí. Eu tenho que ser para receber o que eu estou entregando? Parece que eu estou entregando para mim mesmo. Porque eu estou recebendo o que eu estou dando. E aí Jesus parece ensinar: ué, onde que está essa fonte?
quem você é. Repara, o que você recebe tem a ver com quem você é. Porque quando Jesus transforma, quando eu tenho uma vida cristã, flui de mim frutos de Jesus. Eu sou uma fonte de Jesus. Ninguém aqui vai no bebedouro esperando algo diferente de... O que sai do bebedouro? Só 2 pessoas sabem, então vamos de novo. O que sai do bebedouro? Ninguém vai ali esperando o refrigerante. Se um dia Laís chegar e falar, opa, saiu o refrigerante, você vai chegar à conclusão seguinte, mudou a fonte. Porque se está saindo refrigerante, não é o mesmo bebedouro. Será que nós estamos esperando receber algo novo, tendo velhas práticas? Porque a misericórdia vem para os que são de Jesus. Mas os que são de Jesus são misericordiosos. Porque misericórdia é colocar o seu coração, cardio, na miséria do outro. Então, misericórdia é coração na miséria. Só que, queridos, olha que interessante, isso é incrível. Você busca a justiça, mas entrega misericórdia. Olha o versículo 6. O que você busca é a justiça. O que você busca é o que Deus revela ser certo ou errado. Mas a sua ação é misericórdia. O cristão busca o que é certo, o que é justo. Mas ele é capaz de amar pessoas que não respondem com justiça. Se eu não entender isso, querido, quando eu seguir na Bíblia, no restante da palavra, eu não vou conseguir entender o resto. Exemplo, dificilmente eu consigo falar para você sobre olho por olho e dente por dente, se você não souber ser misericordioso. Na verdade, olha que curiosidade. Olho por olho e dente por dente não era uma lei para que tivesse vingança. É para que se parasse. Pensa o seguinte, Carlão, olha só. Você me diz o seguinte, ó pastor, é o seguinte, hein? Aqui na cura se você fizer mal a Edson vai fazer mal a você. É um exemplo, tá? E quando ele me ensina isso, o que está na cabeça de Carlão? Rodrigo não vai fazer uma loucura. Ele vai fazer o mal para receber o mal, tá vendo? A ideia da lei é ensinar o seguinte, não faça o mal, para que você não receba o mal. O que torna o coração duro do ser humano, torna esse ensinamento? Deixa ele fazer uma coisa comigo. Quando ele fizer, eu devolvo. Por quê? Porque o coração duro sem Deus quer a justiça humana. Eu me lembro, queridos, e isso é emblemático para mim, me marcou de uma forma que eu tenho que compartilhar. Eu lembro quando aconteceu próximo ao IFE, onde eu fiz ensino médio, fiz uma faculdade, aconteceu uma situação absurda, onde uma menina foi violentada, foi abusada. Um rapaz pegou essa menina no meio da rua, levou para dentro de uma casa, e isso foi um escândalo. As câmeras pegaram, a polícia pegou esse cara, teve movimento nas ruas, teve caminhada ao redor do IFE, dentro do IFE, por justiça, por cuidados, por segurança. Foi para o IFE, naquela bolha, às vezes até fora, mas ali foi uma loucura. Foi assim, meu Deus, todos preocupados e tudo mais. E eu lembro que depois disso acontecido, houve uma reunião do pequeno grupo que eu fazia parte. Nessa reunião, uma pessoa que veio de fora da cidade, ela compartilhou assim, a gente estava falando sobre isso, e o pessoal falando assim, não, tem que pagar, tem que fazer, e eu não estou falando sobre não pagar, não fazer, não ter lei, tá? E aí, tem uma pessoa que compartilha assim, olha, uma pessoa sabendo da história falou algo certo. A gente muitas vezes diz que Deus traga juízo sobre a vida dele. Qual é o problema? É que com a medida que você oferece, você recebe. Da mesma forma que você julga, será julgado. Cuidado, porque às vezes eu quero juízo para alguém, e não sobreviveria se o juízo viesse sobre mim. E aqui a questão não é mais a lei humana dele ser punido por quebrar uma lei humana. Aqui é uma percepção que o meu olhar e o meu coração, que às vezes julga uma atitude do outro, tem que tomar muito cuidado com o que vai fazer a partir disso. Porque se eu gero juízo atrás de juízo, e não houver graça e amor, não há espaço para reconciliação, não há espaço para perdão,
Não há espaço para doação. Não há espaço para graça. A graça parte da misericórdia. Qual o problema, queridos? É que muitas vezes nós buscamos justiça, mas queremos executar justiça. Quando nós deveríamos buscar com fome e sede a justiça de Deus, mas espalhar a graça dele. Não compete a nós o juízo eterno, queridos. Não compete a nós andarmos com o dedo em rixe. E isso não é abrir mão de uma verdade que diz o que é pecado e o que não é. Porque ter misericórdia não é simplesmente ser conivente, mas é amar apesar de. Uma pessoa que descumpre um parâmetro, uma lei, que peca, pensa em um pecado. Vou dizer um pequeno, tá bom? Fofoca. Uma pessoa que vive da fofoca, ela merece amor. Ela tem que saber que é errado, tem que conhecer o padrão de justiça, mas ela recebe o que ela não merece, que é amor, misericórdia. Por quê? Por que esse lugar é de quem é bem-aventurado? Porque no final das contas, queridos, nós só somos misericordiosos se Jesus nos amar primeiro e eu aceitar o amor dele. Porque aí no final das contas a fonte mudou. Que fonte nós temos em nós, queridos? A fonte do amor de Jesus ou a fonte do nosso amor limitado? Vamos fazer uma revisão das bem-aventuranças que vimos hoje? Para a gente sair daqui praticando. Você anotou? Quem não anotou pensou, puxa vida, o pastor me ama mesmo, porque ele disse para trazer o caderno. Quero ver, quinta-feira que vem o pessoal vai trazer mesa, caderno, vai fazer tudo. Mas, você tem uma segunda chance. O pessoal ali atrás, Júlia, Estela, o pessoal da mídia, da gravação, estão filmando, vão gravar, vão disponibilizar no YouTube para você estudar de novo. Então você vai poder olhar, tirar sua dúvida, não só com o pastor, mas também com a gravação. Tá vendo? Que benção, tecnologia ajudando. Para poder compartilhar com quem não veio e falar assim, você não veio, rapaz. Você não sabe o que é pobreza de espírito. Então, para a gente não perder e praticar. Versículo 3. O pobre em espírito é quem entende que precisa de Deus porque é pequeno, porque é fraco, porque é pecador. Então, o que eu tenho que sair daqui urgente? Orar a Deus, já colocando, falando, Senhor, eu sou pequeno, eu sou falho, eu sou pecador, eu sou nada perante a sua grandeza, eu tenho pecados, eu tenho erros, eu preciso da sua graça, eu dependo do Senhor, eu quero o teu reino, eu quero esse lugar onde eu recebo a bênção de um Deus poderoso, para que eu seja humilde o suficiente para aceitar a graça. Versículo 3. Versículo 4 nos ensina que não adianta eu querer ser forte, querer mostrar que eu tenho paredes de aço e ferro, quando dentro meu coração é de vidro. Pelo contrário, todos somos fracos, e é na fraqueza que a graça e o poder de Deus se manifestam. E eu não espero ser forte em tudo, eu preciso da ajuda dos irmãos. Mas vocês só poderão me ajudar se eu abrir, queridos, isso aqui eu não sou bom, me ajudem. Assim como nós vamos se abrir uns aos outros, porque a igreja é lugar de exposição. E nós somos expostos para se amar, para estar junto, para estar perto. Você só receberá consolo quando a sua necessidade for maior do que o seu senso de se esconder. Tem uma história que conta que dois porcos espinhos no frio, sempre que tentava ficar perto, o espinho espetava o outro. Mas ficou tão frio que ele teve que escolher, ou morria de frio, ou os espinhos machucavam. Então eles deram um jeito, chegaram perto, e aceitaram que o espinho de um iria furar o outro, para estarem juntos. Você vai ter que aceitar, chorar, e expor a sua fraqueza, para estar junto. Versículo 5 nos ensina que, na verdade, herdarão a terra os que conseguem submeter a sua força, os seus desejos, os ímpetos, a ira, a cólera, os que conseguem se submeter. Isso é mansidão. Os bem-aventurados do versículo 6 são os que têm fome e sede de justiça.
os que buscam a justiça de Deus. Mas aprendemos no versículo 7, que eu busco a justiça, mas encontro um lugar de oferecer ao outro misericórdia. Vamos orar, queridos? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Eu quero orar para que o Espírito de Deus nos ajude a viver isso na prática. Feche seus olhos. Senhor, por favor, nós precisamos do Senhor. Nós queremos ser abençoados, nós queremos ser felizes. Nós queremos essa vida transformada pelo Teu Espírito, Pai. Nós queremos esse lugar de ser mudado, experimentar a bênção. Mas percebemos que a nossa vida tem que mudar, Pai. Nós temos que clamar mais, nós temos que reconhecer mais. Nós temos que ser fortes para segurar o nosso ego, os nossos desejos. Precisamos buscar mais do Senhor. No final das contas, Pai, precisamos ser transformados. Espírito de Deus, nos ajude a viver amanhã uma transformação. E que o desejo de ser abençoado com a Tua presença, de ser feliz na Sua presença, nos mantenha firmes numa caminhada de busca ao Senhor. Que os obstáculos, as dificuldades e buracos não nos atrapalhem de seguir o caminho do Teu Evangelho, para como igreja experimentarmos a bem-aventurança, a bênção do Senhor, e possamos compartilhar a bênção com outro irmão. Muito obrigado por tudo, Pai, em nome de Jesus, amém.